E aí, pessoal, estamos aqui novamente com o professor Oséias Marques, que atua como professor de filosofia há 8 anos na rede privada de ensino, é psicanalista clínico e especialista em psicologia social, administrador da página de filosofia e psicanálise, já dizia Freud, presente aqui na descrição do nosso vídeo. Para quem não assistiu a primeira parte, volta lá, assiste e depois vem assistir essa continuação. O professor Oséias estava falando no nosso último vídeo a respeito de que o sujeito é causa de suas próprias ações. E aí eu queria entrar na questão de que o meio, né, o externo, ele de certa forma interage com o ser, né? Então, na minha percepção, mas aí você pode falar um pouco sobre isso, professor Oséias, o meio interage muito, né, na nossa construção como ser. Um dos assuntos que eu queria conversar, porque eu e o Daniel já tivemos essa conversa, é o fato de que o estudante, principalmente aqueles que estão numa descoberta da sexualidade, eles não são eles em casa e acabam sendo eles na sala de aula. Sabe essa coisa assim? É tipo assim, você vê aquele aluno ali sendo ele em sala de aula, tendo ações a respeito da sexualidade dele, mas quando ele chega perto do pai, ele se isola, será que eu posso usar esse termo? Ele finge ser quem ele não é. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se tudo bem. Uhum. Sim, principalmente se tratando da sexualidade, né? Um tema extremamente polêmico. Infelizmente, isso gera polêmica. A gente vê o quanto ele ainda é tabu, né? Então, para uma cultura, que nem a gente estava falando daquela máxima, né? Que o sujeito ele é causa de suas ações, né? Para uma cultura pautada extremamente no racionalismo, né? O sujeito ele é a causa de suas ações, né? Nós temos domínio sobre nós mesmos e isso muitas vezes acaba incidindo na fantasia de que também nós temos controle sobre os outros, né? E acaba que a sociedade criando dispositivos para que esse controle realmente se efetive, né? O Foucault está aí para falar, né? Vigiar e punir e tudo mais. Mas voltando à questão da sexualidade, né? O adolescente, ele justamente, diante dos pais, ele vai se inibir, né? A gente está falando aqui da inibição de tratar a respeito de certas coisas, por quê? Porque com medo de ferir aquele ideal que o pai tem a respeito do filho, né? Então esse é um jogo, é uma máxima que permeia, né, não só a relação de pai e filho, mas a, a, as nossas relações pessoais. A gente tem medo, então, de ferir aquele ideal que o outro tem a respeito da gente, né? Porque, querendo ou não, em certa medida, sempre o que a gente tem a respeito daquilo que a gente conhece do outro é uma imagem. É uma imagem. E muitas vezes, né, isso pode acontecer, né, no relacionamento de um casal, por exemplo. Às vezes essa imagem ela cai, ela é fragilizada, ela causa uma tremenda de uma decepção, de um luto, né, como nós falamos ali. Então o filho ele quer, de certa forma, atender a expectativa do pai. Então ao falar, por exemplo, daí na turma, né, em sala de aula, ele está ali no rebanho, para utilizar um termo do Nietzsche, né? Porque nós somos gregários por natureza, e se há um ser mais gregário, então, é o adolescente, né? Que ele está passando por esse processo de individuação, esse processo de se afirmar, de se conhecer e de se experimentar, né? Então, assim, nós, culturalmente, nós procuramos ter controle, né, no que diz respeito a essa experimentação do adolescente, né, nesse processo de conhecimento. Então, muitas vezes, né, a gente ouve, né, os próprios adolescentes eles trazem esse debate, né, a respeito da sexualidade, né? Eu sou bissexual, eu sou transgênero, eu sou homossexual, enfim, né? E qual que é a primeira reação normalmente que se tem diante de determinadas afirmações, identificações? É o susto, né? Como assim? Né? Ou seja, não se dá um espaço para se tratar aquilo como uma naturalidade. Né? Então, a primeira coisa que se tem é o susto,
primeira coisa que se tem é o medo. E isso também vai gerando mais inibições ainda. Aí não é à toa que nós pais, nós temos muito mais a perder do que a ganhar na relação com o nosso filho, quando a gente então, a primeira reação que a gente tem é esse susto, né? Ou essa repressão, ou é o dedo inquisidor, né? Então a gente tem muito mais a perder quando a gente tem uma postura assim, porque não é com você que ele vai se abrir mais sobre as suas questões mais íntimas, né? Vai ser com pessoas de fora. Então, os laços afetivos, né, que se tem em casa acabam sendo minados. Então, falar de sexualidade, né, a gente tem que tirar aquela ideia que está impregnada, né, no senso comum. Falar sobre sexualidade não é falar sobre pornografia. Falar sobre sexualidade não é falar sobre sexo. Né? Tem a ver com sexo, tem a ver com o ato, né, em si também, é lógico, mas não se reduz a isso. Então, o Freud, por exemplo, lá na criação da psicanálise, na descoberta do método psicanalítico, sofreu inúmeras críticas justamente por trazer essa dimensão existente, né, real, da sexualidade presente na criança. Então, por exemplo, sexualidade não é algo impuro, não é algo sujo, né, como se tem no imaginário popular, né? Quando a mamãe ela está lá com a sua filha no colo, né, amamentando, isso é sexualidade, né? É a sexualidade. Então, o adolescente no banho, tocando o seu corpo, né? Não precisamos nem falar da questão da masturbação, mas tocando o seu corpo, se conhecendo. Caramba, isso é sexualidade, né? Você está lá penteando o seu cabelo, se vendo, se admirando, né, diante do espelho, para você chegar naquela festa bonito. Isso é sexualidade, né? Então, as pulsões sexuais, elas são mais ricas, né, e mais abrangentes do que a gente pensa. Então, quando a gente dá um abraço lá no nosso amigo, na nossa amiga, né, puxa, e sente aquela satisfação de ver sexualidade, né? Então, as pulsões sexuais, quando Freud fala de pulsões sexuais, abrange todas as esferas da nossa relação com os outros e com a gente mesmo. Então, é extremamente importante que se dê esse espaço aos adolescentes, né? E sem que se cause um susto, né? Um tabu. Chama para conversa, né? É importante dar essa liberdade, né? Para que eles falam. Eu sei que agora eu estou falando dos pais aqui, né? Mas em se tratando do professor, a gente está para vocês verem, novamente, né, num olho do furacão, né? Porque qualquer abordagem que a gente faz, né, não tem uma experiência assim grande na escola pública, né? Mas tenho experiência em rede privada, é muito complicado assim a abordagem, né? Mas eu sempre procuro ouvir, né? E dar o espaço para que o aluno fale. Mas para que a gente venha quebrar esse tabu e para que o adolescente possa ter mais liberdade de experimentação. E quando a gente fala da experimentação, é justamente poder falar das suas dúvidas, né? Que estão relacionadas à sua subjetividade. Então, que a gente possa ter bem claro isso, né? Sexualidade não é sinônimo de pornografia, e falar de sexualidade não se reduz a falar de sexo. Porque falou de sexualidade, as pessoas já pensam em falo, né, em órgão genital masculino, feminino e tal, e ainda que o seja também, né? Também a gente está falando da natureza humana. Acho interessante, né, que a gente pode ligar, né, marquei umas coisas que eu queria falar, mas eu vou de trás para frente, que como você terminou de falar. Com essa questão que a gente pode ligar lá com o luto, né? A gente vê, então, adolescentes vivendo em um luto permanente,
porque eles mantêm a sua identidade morta, entre aspas, para conseguir representar um papel que para ele não é significativo para a sociedade, né? E eu estava marcando aqui, quando estava falando questão, né, a gente vê também que essa questão dos papéis, né, que a gente tem dentro da nossa sociedade, você falando ali, não sei se dá para a gente ligar com o conceito de fluidez do Bauman, da questão das personas, né, da gente criar essas personas diferentes. Não sei se quando o Bauman vai trabalhar, ele trabalha vai ser tão a fundo nessas questões, eu pensava que era mais comportamental, né, do que tão a fundo como esse tipo de fingir, né? Tipo, realmente fingir, tipo, né? Eu sou bissexual, mas na minha família eu tenho que ser hétero. Não sei se o conceito de Bauman chega nessa profundidade. Eu acreditava que era mais uma questão comportamental, de como a gente tem que interagir em ambientes diferentes de determinadas formas e assumir essa persona. Mas me veio, na hora que você estava explicando, me veio essa questão. E a gente percebe que a ideia, né, que você está falando da sexualidade, a gente trazer para o aluno a sua independência, né, de se autorreconhecer, também vem pela questão que a gente tem que entender que existem papéis sociais que o gênero tem dentro de uma sociedade. O gênero tem, a gente tem isso. Então, quando a gente tem o aluno ali, a gente tem uma pessoa que ela está em conflito com essa identidade, ela também vai estar em conflito com o seu papel dentro da sociedade. Então, ela também vai gerar vários problemas. Então, vamos supor lá, o menino trans, que ele, né, o menino que se sente menino, então ele quer né, talvez exercer o papel de menina que a nossa sociedade impõe que é de menino, mas ele não pode. Então, até para a gente construir, né, essa questão do papel do gênero dentro da sociedade, a gente, né, acaba traumatizando duas vezes, daí, porque a gente define o que um determinado gênero tem que fazer. A pessoa que se identifica com o gênero, ela é proibida de exercer aquele papel porque a sociedade não aceita, né, a condição dela. Isso me veio até porque esse tempo estava com uma aluna que eu observei que é mais ou menos isso que acontece. Então, ela tem a sua questão de gênero e só que, né, a família obviamente não sabe. E aí eu vi que a estética dela é toda uma estética camuflada. Ela não consegue exercer a estética que ela almeja, mas ela também não consegue desenvolver a estética que a sociedade coloca para ela, né? E aí a gente olha para ela e vê, pô, como fazer essa pessoa ser feliz? Como que ela vai conseguir ser feliz se ela não consegue, né, nem reproduzir o básico, né, que é igual vocês estavam falando, se olhar no espelho, se reconhecer, começar a partir dali, né, alimentar essa ideia narcísica da gente de se sentir bem, de estar bem dentro da sociedade, né? E aí entra, né, vários outros problemas que a gente já abordou, da questão do luto, da perpetuação desse luto, né, da questão de, né, a gente está aí no mês, né, de setembro, com as questões das doenças, né, das condições mentais, então, né, do suicídio, né, e tudo, a depressão, tudo que isso vem, né, e a gente está nesse olho do furacão como professor tentando, né, amenizar isso, trazer para o aluno que ele pode, né, durante pelo menos aqueles 50 minutos que a gente está na sala, a gente fala, aqui você pode se reconhecer, seja quem você quer, porque a gente quer que você consiga, né, superar esse luto e venha ser uma pessoa, né, que você quer ser lá no futuro. Muito, muito interessante o que você falou, porque a questão é que, diante dessa pressão e dessa repressão, né, eles não têm a liberdade de se reconhecer como sujeito, né? Ou seja, de poder lidar ali com o seu desejo. Eu acho que nisso a psicanálise, enquanto ética do desejo, ela é extremamente proveitosa, principalmente diante desses casos, né? Porque certa vez eu ouvi, não me lembro agora de quem, dizer assim, mas meu Deus do céu, quantos gêneros é que tem por aí, se você for olhar exatamente quantos bilhões de seres humanos nós temos no planeta Terra mesmo, né? Então, ou seja, é necessário de impor, né, uma métrica, né, no indivíduo. A partir do momento que ele saiu dessa métrica, ou você patologiza,
ou você imoraliza, né, coloca à margem da sociedade. Então é algo assim extremamente delicado, né? Extremamente delicado mesmo. Nessa questão de sociedade aí também, né? Não, e sem mencionar, né, o Zéias e Daniel, que quando a gente fala de sexualidade em sala de aula, a gente está falando também de cuidar das nossas crianças, né? Porque se a gente não faz esse papel de... E aí entra muito naquilo, né, Zéias, que você disse que o professor, ele pode ser um professor burocrata, que vai chegar, vai passar o conteúdo, e ele vai fechar os olhos para a realidade, porque a realidade é gritante quando você tem 36 alunos em sala de aula, cada um é diferente, passa por desafios diferentes, tem uma família diferente, um contexto totalmente diferente. Mas aí a gente começa a perceber que ensinar sexualidade também está relacionado a proteger essas crianças, né, de assédio, de abuso e por aí vai. E eu acho que eu vou até adiantar uma das perguntas que nós tínhamos para fazer, porque eu acho que faz sentido nesse contexto, que é aquela pergunta no sentido assim: a depender do contexto social que a escola está inserida, o professor acompanha situações bastante complexas, envolvendo níveis excruciantes de vulnerabilidade social, abusos dos mais diversos tipos, que normalmente acontecem em casa, né, e que a pandemia agravou esses casos, envolvimentos criminosos e por aí vai. Querendo ou não, o professor está imerso nesse contexto, que foi até o que o Daniel disse, né? A gente está no olho do furacão. E é quase impossível, exceto para o professor burocrata, que é aquele professor que esquece esse cenário em que a gente vive, mas é quase impossível abstrair. Porque a gente vê aquela situação. E muitas vezes a gente é incapaz de solucionar esse problema, mas sobretudo de interagir com esse problema, né? De resolver o problema. Aí nós queríamos saber sobre a sua prática de fato, né? Você já vivenciou isso na prática? Como que você lida com esses desafios com essas questões em sala de aula? Opa, tava sem o áudio aqui. Mas olha, é muito importante essa pergunta, sabe? Eu vejo pessoalmente que é algo do qual eu careço muito, assim, sabe? Porque olhando assim, meu filho sempre estudou, né, em escola pública, e a gente sempre vê relatos assim, né, envolvendo violência, né, doméstica, envolvendo a questão da criminalidade, né? Então é algo com o qual na escola pública, dentro da minha experiência, eu me deparei com maior frequência, né? Mas no que diz respeito à minha experiência enquanto pai de aluno de escola pública, né? Não ainda como professor. O que se tem é lógico que essas mesmas situações a gente vai, né, presenciar assim nas escolas em rede privada por aí, né? Mas elas têm uma dimensão tanto quanto peculiar e tem uma dimensão também diferente no que diz respeito ao envolvimento do professor diretamente com esses problemas, né? E aí a gente vê o quanto que a escola pública, né, do nosso país carece de atenção por parte do poder público, né? Muito na nossa cultura. Aí é que a gente vê, como já dizia, né, o Darcy Ribeiro, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, né, mas sim um projeto. Porque falando de rede privada, a gente tem todo um arcabouço, tem toda uma estrutura, né, para lidar, e às vezes essas situações assim nem chegam até nós, né, porque antes daí você já tem todo um processo para lidar. Olha, você tem esse problema particular com esse aluno, é isso. Às vezes aí a própria família já tem uma condição de uma assistência, vamos dizer assim, jurídica, psicológica, médica. Então, você tem toda essa estruturação que muitas famílias na escola pública não têm, e um aparato que muitas vezes a escola pública não tem, e que ainda assim, né, carecendo de todos esses recursos e de toda essa estrutura, consegue promover um trabalho assim, como promove, né, um trabalho de qualidade. Vejo pelo meu filho, né, meus filhos que estudam em escola pública. Mas, assim, falando de como lidar, né, com esses desafios,
Ah, uma coisa muito interessante que cabe aqui falar, né? Todos os professores têm experiência com palestras sensacionais e mágicas, né, na semana pedagógica. Não sei se vocês já tiveram assim, né? Então você chega lá, daí de repente vem um palestrante e, meu Deus, lhe dá uma empolgação. É tantas metodologias diferentes, sala de aula invertida e não sei o que e tal. E aí no quadro e nos esquemas que o palestrante apresenta, caramba, você fala, nossa, isso é possível? É. Só que quando essas metodologias, né, essas técnicas e tal aparecem ali para nós, o que é ocultado? É ocultado aquilo que não deu certo, né? É ocultado o caminho árduo, muitas vezes, que o professor teve que enfrentar, né? Numa aula em que dois alunos brigaram, teve que parar, por exemplo, com aquela estratégia para chamar não sei quem, para fazer registro, eu pensei não sei mais o quê. Numa aula em que, de repente, os alunos não eram tão participativos assim, na outra, de repente, deu certo. Então, veja que oculta muito o modo como se chegou a um determinado resultado. Então, é essa a realidade, né? E diante dessa realidade, diante dessas dificuldades, é importante que nós, professores, entendemos que é esse o osso do ofício, né? É esse o osso do ofício. Então, assim, a psicanálise, né, tem me ajudado muito, principalmente no aspecto da escuta, sabe? Porque a gente entende, eu sempre entendi, né, a questão da escuta como sendo algo, uma atitude muito passiva, né, diante de determinados problemas. Então, eu reaprendi a escutar os meus alunos, né? Reaprendi a me escutar também, né? E a dar espaço para esses alunos a muitas vezes dar vazões a determinadas emoções, né? E a falarem também de seus problemas, dentro, lógico, da nossa realidade pedagógica, que, imagina, você com 50 minutos de aula, você, voltando àquela ideia de controle, né? Nós não temos controle sobre tudo. Então, eu acho que lidar com esses desafios que nos aparecem é extremamente importante a gente ter essa consciência de que nós não estamos no controle, mas de que ao perceber o outro que o outro é tão humano quanto você, isso já é um bom caminho para que a gente possa cooperar para que esses problemas sejam amenizados e, em certa medida, até solucionados. Eu vou contar aqui uma anedota essa anedota foi da minha analista, né, que uma vez ela falou, de Francisco de Assis, daí eu jamais esqueci, assim. Diz que Francisco de Assis, ele estava ao lado de um mendigo, e os dois com fome, e tinha 2 pães diante deles. Aí o Francisco de Assis foi lá e comeu um pão, comeu inteiro o pão. E daí, né, esse andarilho olhou assim, caramba, ele estava com fome, né? O que Francisco de Assis vai fazer agora? Ele pegou o segundo pão e comeu. Não tinha nenhum pão mais para o pobre do andarilho ali, que estava faminto, morrendo de fome. Aí o andarilho chega para Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, né, um santo reconhecido justamente pelo seu desapego, né? E pela virtude ali da solidariedade, né? Da ajuda ao outro. Aí ele diz assim: Senhor Francisco de Assis, como que você comeu os 2 pães? Eu estou morrendo de fome aqui, e agora? Daí ele falou assim: olha, meu amigo, Francisco de Assis disse para ele, né? Com a fome que eu estava, né, esses 2 pães aqui acabaram que me saciando, né? Só que você está com muito mais fome do que eu, você precisa de muito mais ajuda do que eu. Agora, pelo menos, eu consigo caminhar e te ajudar a conseguir mais comida, os recursos que você precisa aí para ficar em pé. Então, ou seja, né, a gente precisa entender que a gente não tem o controle de tudo, e assim nós estaremos em condições, né,
para ajudar esses alunos na medida em que eles precisam, né? Então, reconhecer as nossas limitações, reconhecer que somos humanos e que o outro também é tão humano quanto a gente. Acho que essa reciprocidade é essencial aí para termos como um norte para a resolução desses problemas, para esses desafios, né? Nossa, bacana. Eu acho muito massa, porque, assim, a gente tem que perceber, né, que é igual você falou, o aluno, ele tá ali, ele que está numa condição, entre aspas, vulnerável, né, podemos assim dizer, na maior parte das realidades, né, é ele que está ali para aprender, e nós, como professores, estamos ali para ajudar ele. Então, a gente tem que ser querendo ou não, a âncora da sala, né, nós temos que segurar as coisas que estão acontecendo dentro da sala. Isso não significa que o mar vai estar calmo, que vai ser uma viagem tranquila, não significa que vai dar tudo certo, não significa que todo mundo vai te amar, não significa, né, que vai ter uma certeza, apenas significa que você escolheu estar ali para transformar vidas, então você está ali, né? E eu acho isso muito importante para a gente também não cair na questão da estereotipação. Que o que eu percebo muito, que a gente acaba rotulando, a gente estereotipa, né? Eu falo muito do meu ponto de vista. Esse dia o Adriano estava conversando na sala dos professores, daí ele estava perguntando para mim, né, de como que eu era como aluno, e eu falo, pô, eu era horrível como aluno. Era horrível, horrível, horrível de ser horrível como aluno. Era mal educado, intransigente, não fazia porra nenhuma, eu não tinha, eu era realmente horrível como aluno. E aí eu estava explicando para ele. Eu venho de uma família normal, né? Meus pais até foram um período separado, mas voltaram, normal entre aspas, né? Tinha condição financeira normal, ok. Não era rico, mas não era pobre, então condição financeira ok. Porém, dentro da escola, eu sempre falo, a palavra que eu mais ouvi na minha vida dentro de uma escola foi que eu era um marginal. O que eu mais ouvi é que eu era um mau elemento, que eu não era, né, que os outros alunos não deviam estar perto de mim. E aí eu falo para o Adriano, é isso que a gente reproduz. A gente reproduz isso. Então, eu fico muito chocado, eu não gosto quando eu ouço professores falando isso de aluno. Ah, esse aluno é bandido, esse aluno é traficante, fica traficando em sala de aula, estão bebendo em sala de aula, estão fumando e não sei o quê, estão fazendo aquilo. Por mais que venha a ser realidade essas situações, a gente não deve rotular, a gente deve trabalhar em cima da ação, né? Porque senão o aluno vai revidar de igual. Se eu estou ali, me chamando de marginal, sou mau elemento, como eu vou sentar na primeira carteira, começar a copiar tudo, porque é isso que o marginal faz? Não, produzir o que o tido marginal faz, né? Então, a gente ter essa noção de que o professor é a âncora e ele tem que estar ali apto, com cabeça aberta para entender que são realidades singulares, que ele não deve generalizar e ele deve agir de acordo com as situações, né? Faz com que a gente tenha que, né, trabalhar para trazer algo melhor, né? Não se lamentar ou ficar apenas reproduzindo, né? Principalmente porque na nossa educação, boa parte, não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro, né? Está cada vez, como os outros dizem, pior, né? Porque cada vez as salas mais lotadas, cada vez alunos mais velhos, né? A gente está percebendo, estudando no período regular, porque eles estão acabando com o ensino noturno, pelo menos aqui no estado do Paraná, então são poucas escolas que têm ensino noturno. Daí aluno não quer estudar no EJA, quer estudar no ensino regular, então ele vai estar no regular com uma faixa etária bem diferente, então com uma realidade, com uma dinâmica de dia diferente também, e nós, professores, temos que entender que a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então vai ser difícil, mas é nossa responsabilidade trabalhar com isso. E não se frustrar se não der certo, né? E não se frustrar se não der certo. Se não deu certo, não deu, beleza, vamos. Tem mais outro ano e vamos trabalhando, né? Para conseguir melhorar, porque é isso que a gente se formou para fazer. Excelente, Daniel, excelente, porque você me fez lembrar agora de uma frase do Paulo Freire de novo, né? Como dizem alguns, o energúmeno, né? O grande energúmeno.
Paulo Freire ele fala assim, que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Eu parafrasearia essa frase dizendo que em sala de aula, né, a leitura do humano antecede qualquer proposta pedagógica inovadora. Então, o caminho é justamente esse. Quando você fala, né, da situação de determinados alunos, você está realmente fazendo a leitura deles. Bom, se, por exemplo, né, esse estereótipo, né, de marginal, de criminoso ou qualquer outra coisa, né, muitas vezes está impregnado na cabeça das pessoas, né, isso acontece, né, nós somos seres humanos também, nos irritamos às vezes com determinadas situações, mas espera aí, deixa eu entender o idioma dessa pessoa, a linguagem, porque o sofrimento ele possui uma gramática. E aí que está, né, essa importância de se escutar para entender a gramática do sofrimento daquele aluno, né? Não estou falando de fazer clínica em sala de aula, mas isso tem a sua dimensão social também, né? Entender a gramática do sofrimento daquele grupo social e a partir disso, pô, tentar se comunicar, né, dentro daquela realidade. Então, é extremamente diferente, né? Você sai de uma turma, você vai dar aula para outra, você tem pode ter um outro contexto, né? Então, é essa leitura que a gente precisa fazer, mas para isso precisa, como a gente disse lá no início, né? Precisa estar apto e disposto a fazer, né? Ou, né, eu me abstraio, suspendo o meu juízo, né, e faço o papel de simples burocrata da educação, né? E sabe, isso que vocês estão falando é muito interessante. Inclusive o que o Daniel falou a respeito da gente rotular alguém, né? E como quando você rotula alguém, né? Quando você se rotula já é muito problemático, porque aí você não consegue avançar os limites de determinadas coisas, né? Mas quando a gente rotula alguém, principalmente o professor que tem essa imagem de ser alguém que pode ser, digamos assim, um exemplo para alguns estudantes, né? Para alguns alunos. É muito problemático. E eu vou dar um exemplo para vocês. Em 2017, eu estava lembrando disso agora, foi a primeira vez que eu dei aula para o primeiro ano do ensino médio. Eles não sabem disso, mas eu vou contar agora. 2017 não, 2015. 2015. Eu cheguei na sala de aula, não foi nenhuma prática genial, mas mudou completamente como foi o andamento depois. Eu cheguei em sala de aula e os alunos começaram a falar: ixi, professor, você vai odiar da aula aqui, só tem gente burra, só tem gente burra. Até a professora, porque eu estava substituindo a professora, falava que a gente era burro, notas baixas, não sei o quê. Eu falei: não, isso não vai acontecer. Passei uma atividade avaliativa, alguns exercícios, valendo 1,0, um ponto. O que eu fiz? Eu dei um ponto para todo mundo. 1,09, sabe aquela coisa assim? Tinha gente que não tinha acertado nada, Daniel, tanto que eu nem mostrei para eles a avaliação. Mas na hora que eu ia entregando a avaliação, Oséias, eu ia falando assim: nossa, como tá incrível essa tua avaliação. Gostei muito do que você escreveu aqui. E eles começaram a ficar muito empolgados. Eu juro para vocês que depois disso as avaliações elas tiveram um outro caráter, sabe? Os alunos começaram a se dedicar, mesmo aqueles que tinham muita dificuldade, se dedicavam para fazer a avaliação. Então, uma questão de mudança de rótulo, né? Porque eles estavam tão acostumados a serem chamados de burros ou isso e aquilo, de certa forma, ali eu mostrei para eles que isso poderia ser diferente. E foi uma coisa assim muito, muito simples, né? Porque eles acham que para o professor é difícil dar nota, assim, nossa, não sei o quê. Mas não, é só uma nota, é só um número. Não representa o que de fato acontece na realidade, né? E aí, para aqueles professores que estão assistindo a gente, eu queria indicar um documentário que é Pro Dia Nascer Feliz. É um documentário brasileiro que retrata a realidade das escolas particulares e escolas públicas, que justamente é o que você estava falando, né, Oséias? Que a realidade da escola particular é diferente. Não é como se não houvessem dramas. Existem dramas, né? Existem questões diferentes. E os meus cachorros, eles gostam de participar desse momento de conversa, então vocês devem estar ouvindo eles. Mas eu quero continuar porque é importante. Oséias, nesse documentário tem um momento que eles colocam em paralelo qual que é o maior medo de dois adolescentes. Essa parte eu vou colocar, tô brincando. Olha. Tadinho do cachorro. Mas eles colocam em paralelo, nesse documentário, dois adolescentes, dois estudantes.
E eles perguntam para esses dois estudantes, um da Maré, no Rio de Janeiro, estudante de uma escola pública com os maiores índices de violência do estado, e outro, uma estudante que era de uma escola, uma das escolas mais privilegiadas do estado de São Paulo. Você vê como me marcou, porque eu assisti esse documentário tem uns 5 anos, mas me marcou. Perguntaram pra menina qual era o maior medo dela. E ela responde que o maior medo dela não é encontrar um namorado que estivesse perto dela. Ela também mencionou o fato de que ela estava muito cansada porque ela tinha que fazer muitas coisas, natação pela manhã, aula de teatro. Eu não tô criticando, eu não tô julgando aqui, sabe, Oséias? Mas quando eu coloco em paralelo com esse menino que estuda, né, nessa escola do Rio de Janeiro, tá? Ele pergunta qual que é o seu maior medo. Ele fala, o meu medo é vir pra escola, me sequestrarem e roubarem meus órgãos. Então, aquilo grita na nossa cara, assim, sabe? Você fala, opa, veja que aqui a gente está falando de dois perfis diferentes, mas a gente também está falando sobre a atuação do professor em sala de aula e como esse professor vai lidar com esse desafio, porque essa realidade vai estar na frente da cara dele, né? Então, esses dois pontos que eu queria mencionar. Antes de ir para as próximas perguntas, você quer me falar alguma coisa, Zéias? Não, tranquilo. Eu falei não, ó, já começa a negação e a gente vai falando, né? Mas é justamente, sabe, uma coisa que eu acho muito interessante, vou tentar aqui traçar um paralelo com a questão do professor, né? Ao atendermos, assim, né, no momento, eu atendo somente online, né? Eu não atendo, não tenho uma estrutura clínica, assim, mas a prática clínica que eu faço é online, né? E quando um psicanalista ele atende, né? Primeiro que ele vai lidar com diferentes gramáticas do sofrimento, como a gente estava falando ali. Por exemplo, tem aquela pessoa, como diz aquela expressão, que sofre, mas ela sofre em Paris, né? E que de repente o sofrimento dela pode ser o rasgo no sofá, de um sofá que ela comprou recentemente, né? E aquilo pode estar corroendo ela por dentro. É lógico que isso remete às coisas ainda mais profundas, né? Às vezes, né, o sofrimento que pode aparecer, né, na clínica é justamente um caso mais extremo em que sentido, né? Como você falou aí da criminalidade, um medo de ser sequestrado e de terem os seus órgãos roubados, né? E de repente você vê lá, vai atender uma outra pessoa, o que faz ela sofrer é o fato dela não ter conseguido completar a sua coleção de relógios, né, com um exemplar, né, de relógio possível. Ou seja, tudo isso é sofrimento. E você não faz uma hierarquia, né? Caramba, você acabou de atender uma pessoa que realmente estava lá na miséria e tal, essa pessoa estava sofrendo. Como pode essa pessoa aqui vir falar para mim de que está sofrendo porque não conseguiu completar a sua coleção de relógios e tal? Não, mas é sofrimento, né? É o indivíduo que está ali diante de si. A questão do professor, eu acho que, vamos traçar uma analogia aqui, né? Quando ele está diante de uma determinada turma, diante de um determinado contexto sociocultural, ele sabe que ali, independentemente da classe, né, para quem está lecionando, o contexto social de violência, intensa ou não, é preciso, é de suma importância que ele faça realmente uma leitura, né, uma leitura para além desses significantes, para além desses símbolos sociais, né, que por detrás de tudo isso, né, tem um humano. Então, por detrás de todas aquelas moedas sociais, para uma sala composta por alunos de uma determinada elite, né, tem um aluno extremamente frágil. Por trás disso, tão frágil quanto aquele aluno, por exemplo, pertencente a uma periferia. É lógico que temos estruturas aí completamente desiguais. Mas uma vez professor, a gente é professor nessas diferentes situações, né?